Olá, boa tarde. Vamos lá, tudo certinho. Boa tarde, tudo bom, gente? Um ex-aluno meu me pediu, e claro que eu faço. Ele está fazendo letras também e pediu assim uma forma, meio assim que algumas táticas de como que nós poderemos interpretar um poema. E aí calhou de escolhermos esse poema aqui, chamado Encomenda, da Cecília Meirelles. Então, a dica para toda a pessoa que quer se aventurar na interpretação de um poema. Busque primeiramente entender o autor, em que escola literária ele se situa. Se ele segue, né, estritamente aquela escola literária, né, a qual ele se filia, ou se ele, digamos, é um dissidente, ou se ele faz parte de um público, assim, autor, que ele fazia parte de uma parte que não era do cânone. Por sorte, a Cecília Meirelles ela é uma escritora hoje considerada canônica. Por que canônica? Porque ela é extremamente valorizada em vários manuais de literatura, né? O cânone, nós assim muitas vezes sabemos que ele é o quê? Que ele atende a certos pressupostos políticos, né? A Cecília Meirelles ela é didaticamente colocada dentro do modernismo. Só que o modernismo ele era desde 1922 ele era extremamente plural, ou seja, vasto, embora meio que a reformulação dos temas e também da linguagem fosse meio que uma pedra de toque desse movimento, né? Então, nós vamos situar Cecília Meirelles no modernismo. Só que ela fazia parte de um pequeno grupo que meio que se reuniu em torno de uma revista chamada Festa, que, apesar de ter esse nome, né, alegre, era um grupo de poetas que tinham uma índole simbolista. O que é o simbolismo? É uma escola literária lá do final do século XIX que prega o quê? A busca da alma humana, né? Meio que eles se enchem lá do cientificismo, lá do final do século XIX, principalmente do positivismo, e eles se voltam para dentro de si mesmos. Então, aquela busca muito mais profunda do que foi feita lá no romantismo aparece no simbolismo, que é o quê? Que é anti-ciência por excelência. Então, a Cecília Meirelles, ela meio que traz esse sentimento de busca intensa pela alma, pelo âmago, pelo seu interior. Tranquilo? Mas ela faz isso como? Adotando algumas conquistas do modernismo, principalmente o que? Forma livre, né? O vocabulário um pouco mais acessível, mas ela olha para trás ainda, né? Ela tem uma marca muito forte dessa coisa da busca da alma, mas ela imprime o seu próprio tom. Qual era o tom que a Cecília Meirelles tem? A Cecília Meirelles ela meio que se baseia em uma frase latina: omnia transit. O que significa isso que eu falei em latim? Omnia transit é o que? Que tudo é transitório. Então, a Cecília Meirelles ela
ela meio que traz em todos os seus versos o que? Aquela coisa que o tempo é a única coisa que permanece. Mesmo que todas as outras coisas sofram essa ação do tempo, né? O tempo, ele é isso. O tempo, ele destrói. O tempo, ele faz com que as coisas feneçam, que elas caiam e que elas sumam, mas só que o tempo em si, ele permanece. Então, omnia transit é uma frase latina que diz o quê? Que o tempo, ele tem a primazia, ou seja, ele tem o topo de todas as coisas, de todos os pensamentos. Então, Cecília Meirelles marca essa busca da alma por meio da consideração de que o tempo, ele é algo que nunca falha e que ele sempre está presente. Tranquilo? Então vamos ler esse poema dela. Então assim, ó, a primeira coisa que nós temos que ver quando nós formos interpretar uns versinhos é o que? Como que é o poeta? Qual é a sua linha mais ampla, que é o que? Aquela escola a que ele se filia, e também quais são as suas idiosincrasias, ou seja, as suas características peculiares, particulares. Então, ó, Cecília Meirelles é o que? Ela traz uma nova fala através da conquista de uma linguagem mais acessível, mas ela também olha para trás. Por quê? Porque ela faz parte de um grupo que meio que valoriza aquelas conquistas feitas pelo simbolismo, que foi o quê? Por a ciência de escanteio e meio que colocar a investigação da alma como um tópico primeiro, né? Então essa é a característica de Cecília Meirelles, né? Maravilhosa. Então, ó, encomenda. Vocês conseguem ler aqui? Tá um tamanho bom, isso aí. Deixa eu ver se as pessoas estão vendo ali. Ok. Então, ó, desejo uma fotografia como esta. O Senhor vê como esta, em que para sempre me ria, como um vestido de eterna festa. Vamos então nos deter nessa primeira estrofe. Então é o que? É uma coisa muito simples que ele está colocando, mas só que em termos de poesia, tudo tem o que? Tem um sentido conotativo, ou seja, ampliado por meio do uso das figuras de linguagem. Ó. Desejo uma fotografia como esta, o Senhor vê como esta, em que para sempre me ria. Ou seja, qual é o sentido que a fotografia tem? A fotografia não é, digamos, o congelamento de uma certa cena, né? Isso é meio que o seu conceito básico. Só que em termos metafóricos, o que é a fotografia? Ó? Ela quer uma fotografia como esta que o Senhor vê, como esta em que para sempre me ria. Ou seja, ela quer imortalizar, ou seja, tornar para sempre um momento de felicidade. De felicidade e também de festa. Então, ela quer isso, ela quer que faça uma fotografia dela sendo feliz e também sendo festiva. Aí vamos para a segunda estrofe. Ó. Como tenho a testa sombria, aí ó, a palavra testa aí é uma metonímia. Eita, o que é uma metonímia? Metonímia é quando eu uso uma palavra e troco por outra, em que entre elas há uma relação muito próxima de sentido. Por exemplo, a palavra testa aí está no lugar de quê? Meio que a testa faz parte da cabeça. E dentro dessa metonímia nós temos também uma metáfora.
Ó, como tenho a testa sombria, ou seja, como eu tenho o meu rosto sombrio, triste, a minha alma é triste. Derrame luz na minha testa. Luz aqui é o que? Felicidade. Vocês devem perceber o que? Que nada em um poema é gratuito. Tudo vai ter o que? Vai ter uma função muito mais ampla do que no dia a dia. A palavra luz ali na física é o que? É aquilo que, né, sensibiliza os nossos olhos. Só que luz aí é o que? É muito além. É felicidade. Ó, aqui, derrame luz na minha testa. Ou seja, jogue felicidade na minha alma. Deixe esta ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Aí ruga é o que? Ruga é um sinal de idade um pouco mais avançada. Ela quer o que? Ela quer ser feliz, mas ela quer ser o que? Respeitada. Porque a sabedoria é o que? Pelo senso comum, ela pertence a quem é mais velho, né? Não meta fundos de floresta, nem de arbitrária fantasia, ou seja, ela não quer nada muito pomposo ou também que soe falso, porque antigamente, lembram que os álbuns, eles continham aqueles fundos, aqueles cenários que eram extremamente exagerados. Então, não é esse o caso. Ó, não, neste espaço que ainda resta, ou seja, atrás dela, ponha uma cadeira vazia, ou seja, deixa o mais sucinto possível, né? É o mais simplório possível. Quanto menos coisas, melhor. Por quê? Porque ela que tem que ser o centro das atenções, não é o cenário em si. Ela tem que se imortalizar sendo feliz. Feliz, mas também sábia. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Foi uma interpretação assim que o meu aluno mandou essa mensagem. Disse, professor, eu queria entender como é que se interpreta um poema. Eu disse, pois bem, então vamos lá. Aí eu fiz esse vídeo assim, ó, no ao vivo mesmo. Espero que tenham gostado. Um super beijo. Até a próxima.